E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Mais um podcast Revalida. Estamos aqui com a doutora Zaida. Ela vai falar sobre a aprovação dela. O que foi que ela fez para aprovar no Revalida? Vamos embora. Boa tarde, doutora. Tudo bom? Boa tarde, Rafa. Tudo bom? Deixa eu já explicar, porque é uma coisa que você estava falando antes. Isso que você está vendo aí na parede, meu amiguinho, é a arte das crianças. Olha, você tá vendo aí essa parede? É Você a pensa, arte oxe, da minha que filha. desenho esquemático é o quê? Que pintura abstrata? É as crianças. Eu entendo bem. Tem 4 aqui em casa, né? 4 crianças, e eu sei que é assim. Quando elas eram menores, era tudo desse jeito. Arte abstrata aí. Pois é, Me é assim conta. mesmo. Pergunta primeira inicial. Queria que você falasse um pouquinho sobre você, se apresentasse e dissesse como foi que você me conheceu. Tá, meu nome é Zaida, você já falou, né? Eu sou médica cubana, formada em Cuba também. Eu emigrei para o Brasil no final de 2016, no programa Mais Médicos. Fiquei um pouquinho e decidi ficar por aqui, né? Gostei. E eu conheci você, na verdade, por indicação de uma das minhas melhores amigas, que tinha feito o curso de Tips Revalida com você, e ela passou na primeira tentativa que fez a prova escrita do Revalida. Aí ela me indicou. E também depois teve outro colega que também me indicou, só que eu já tinha conhecido você. Aí ele também falou que tinha feito o curso, que era top demais e que ele tinha passado também. Muito bem. E a Dorais também passou dessa vez, foi. A Dorais passou também. Foi, essa é a minha melhor amiga que eu falei, adorar, graças a Deus, que também passou. Foi bom demais. Eu tava até marquei a entrevista dela também já pra gente conversar. Certo, me conta. Agora vamos lá. Vamos falar da sua história desde o comecinho até depois. Primeira pergunta, primeira não, já fiz pergunta, mas a pergunta que eu gostaria de fazer em relação à prova teórica. Como foi que você se preparou para a prova teórica do Revalida? Então, para a prova teórica, eu não tinha assim como comprar o curso mesmo, então eu comecei a acompanhar você em todas as redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube. Aí comecei a buscar todos os vídeos que tinham salvos no YouTube sobre você, não só os lives. E foi isso, tentando entender seu método. Eu já tinha feito uma tentativa, na verdade, da prova escrita no 2020, mas na época eu não tinha estudado direitinho. Na verdade, eu fiz mais a tentativa por causa de conhecer a prova, porque não fazia ideia de como que era a prova. Todo mundo falava do Revalida como se fosse um bicho de 7 cabeças. E eu tinha muito medo dessa prova. Então, mesmo que eu sabia que eu não estava pronta, eu falei, não, vou tentar para conhecer como é que funciona. Depois conheci você e eu acho que foi a diferença, assim, que marcou para mim, porque na minha cabeça eu tinha que estudar tudo para poder fazer provas, para poder fazer simulados, para estar pronta para a prova. E com você eu aprendi que o processo podia ser contrário, que eu podia fazer simulados e daí eram os temas que eu tinha que escolher para reforçar ou para estudar mais. E isso foi assim a principal diferença no meu método de estudo depois que eu assisti seus vídeos. Entendi. Que dicas você daria para a pessoa que vai fazer a prova teórica? Pois é, a primeira dica é justamente isso, porque a gente nunca vai estar pronto 100%, a gente nunca vai dominar todos os temas 100%. Então, acho que a primeira dica seria justamente focar, igual você faz no seu método, quais são os temas mais prevalentes nas provas anteriores, foca nesses temas e vai fazendo simulados, vai respondendo questões, porque se você esperar estudar tudo para responder questões, você nunca vai estar pronto. Então, acho que a melhor dica é combinar essas duas coisas. E eu vou falar uma coisa assim, eu que não tenho muito tempo por causa das crianças, eu assisti muito os seus vídeos de responder questões. Às vezes eu estava fazendo os afazeres da casa e escutando os seus vídeos de responder questões, porque você consegue pegar a explicação de muitas coisas só respondendo as questões. Então, essa para mim é a melhor dica que eu posso dar. Doutora, você fez 2 vezes a prova teórica, então. Quais foram os anos que você Sim. fez? Fiz 2020 e agora em março desse ano, de 2022. Você fez. E não fez 2021 por quê? Eu não fiz 2021 justamente porque eu não tinha recursos para fazer a prova, não tinha recursos para pagar cursos, e eu tinha aquela ideia
que para mim, hoje eu sinto que está errado. Aquela ideia que eu tinha que estudar muito, tinha que ter muito tempo para estudar. Entendi. E para poder estar pronta para a prova. Até que a minha amiga Doraise conheceu você, passou em 2021, e foi ela que me indicou: olha, segue esse moço aqui, segue esse médico aqui, que com ele deu certo. Entendi. Aí eu entrei no caminho. Entendi. Aí depois você passou 2022, na prova 2022.1, não foi? Foi aquela prova que a nota de corte foi bem alta, 99,7. Eita, pois foi bom, viu? Tava preparada mesmo. Rapaz. Mas escolheu a prova mais difícil, porque não difícil em relação à prova, mas difícil em relação à nota, a nota mais alta que a Revalida já teve. Muito bem, então passou passado mesmo, sem nenhuma dúvida. Aí você aprovou em 2022.1. Graças a Deus. Agora tinha a prova prática. Como foi que você estudou? O que você pensou logo no começo? Como foi esse começo de preparação para a prova prática? Olha, eu já tinha virado a sua fã, então assim, eu já acompanhava você o tempo todo, já tinha assistido também alguns vídeos do tipo de prova revalida, prática que você tinha feito para edições anteriores. E aí a minha amiga Doraise, que é meu anjo da guarda, pois então ela me ajudou a conseguir seu curso, né? Aí eu segui você e continuei esse caminho, porque, igual eu falei, para mim foi o melhor caminho, o caminho certo enquanto foco. E a coisa que mais confiança me deu foi o assunto dos esqueletos, que para mim é assim a base de tudo o que a gente pode conseguir nessa prova prática. Os esqueletos, aí eu assisti todos os vídeos direitinho. Eu até assisti uma entrevista que você fez com outro colega e ele falou assim que ele não sabia fazer resumos e copiava suas slides. E eu fiz a mesma coisa. Eu não sei muito fazer resumo, mas aí eu copiava essas slides e foi o que eu fiz, no sentido assim, focar nos esqueletos mesmo e tentar reforçar os temas que mais saíram nas provas anteriores. Me conta. Você fez a prova prática, só foi uma vez que você fez a prova prática. E já passou. Fiz. Olha, tá vendo aí? Foi sofrimento até chegar na prática. Aí depois passou. Me conta. Muito sacrifício. Que dicas você daria para a pessoa que vai fazer a prova prática? Aí depois a gente fala do curso, dessas coisas. Olha, Rafa, eu acho que a melhor dica é justamente passar a prática, assim, na hora de a gente praticar nesse assunto dos esqueletos, porque é aquelas questões básicas que você pode aplicar em qualquer uma consulta, em qualquer uma estação, e que vão te ajudar a não estar perdido, não estar divagando assim, com as questões. E a outra coisa é justamente praticar, igual nós fizemos, eu e a doutora Doraise, mais outra colega, a gente fez muitas práticas, pegamos os checklists das provas anteriores e a gente praticava, uma fazia de paciente, de ator, né, de atriz, e a outra de médico, e praticar, tem que praticar muito. Entendi. Agora vamos falar sobre o curso. Principalmente vamos focar lá no módulo presencial. Você já vinha estudando aí as semanas, tal, a gente tem uma parte que a gente estuda online, para depois chegar no presencial. Você chegou lá no presencial, e o que foi que você sentiu lá no primeiro dia? Como foi o primeiro dia do curso? Olha, eu estava nervosa, porque parecia que já ia fazer a prova do Revalida. O primeiro dia, eu acabei destroçada, eu acabei chorando. Eu achei que eu não estava pronta, que ia ser muito difícil. Mas graças a você, os colegas que você tem ali ajudando a gente também, a gente vai ganhando essa confiança. Porque mesmo que a gente pratica, eu acho que até você falou uma vez disso, quando a gente pratica com outros colegas, como o colega é médico, ele tenta ajudar nas respostas, querendo ou não. E com o curso, os dias presenciais, os atores e tudo, nossa, você faz assim, é o cenário da prova mesmo. Quem nunca tinha feito igual eu, porque tem colegas que já tinham feito outra vez, né? Uma primeira tentativa, mas quem nunca tinha feito igual eu, quando chega lá e depois você chega na prova, você fala, nossa, é a mesma coisa. O cenário é muito similar, muito similar. E os atores estão muito bem preparados. E então, assim, eu acredito que se eu não tivesse feito, eu não ia conseguir, porque esse medo de quebrar o gelo, a gente perde justamente no presencial com vocês. E também a questão das técnicas, porque
eu falo uma coisa, a gente, quando é médico, eu sou formada desde 2017, então, assim, mentira, desde 2007, ou seja, muito tempo, tem coisas que a gente já faz no automático, mas não sabe descrever a técnica. E ainda mais para os estrangeiros, não sabemos descrever em português. Então, assim, o presencial ajuda muito com isso, na hora de descrever as técnicas e de praticar o cenário real da prova. Tem gente que me pergunta assim, né? Porque eu acho que não tem. É melhor você falar sobre isso, mas, na minha opinião, eu, como quem faz o curso e quem já fez o curso pensando nisso, porque esse curso ele foi feito para a minha necessidade. Eu vi o que eu precisava para poder aprovar e eu fiz para mim, foi para mim. Só que para poder fazer, já que era tão caro fazer, eu precisava vender para poder compensar, porque senão eu não conseguiria pagar os atores, pagar o local, pagar um monte de coisa. Então eu fiz o curso para mim. A primeira vez que eu fiz foi isso. E aí deu certo, deu tão certo que eu repeti o curso. Já não era mais para mim, mas a lógica inicial era, tudo foi montado para as minhas necessidades. Quando vocês chegam lá para fazer, aí tem muita gente que fala assim, Rafael, tu tem um curso online? Aí eu sempre respondo a mesma coisa. Eu acho meu curso só online muito bom, eu acho. Menino, eu acho muito top o curso online. As mentorias, eu acho muito bom. Mas eu poderia, se eu quisesse dizer assim, ó, olha, eu vendo só o curso online. Não dava para vender aquele curso só online? Era um curso muito bom. Mas eu não quero. Eu não vendo. Eu digo para todo mundo, quando a pessoa me fala, que o curso é completo. É online mais presencial. Se a pessoa quiser comprar, aí é por conta dela. Mas tem coisas que eu só falo no presencial. Porque não tem como você simular aquilo que a gente faz ali. A pessoa pode ter uma ideia, mas não é igual. Você tem que passar pela experiência. Sem aquela experiência, na minha opinião, eu acho que não tem. Não é a mesma coisa. A pessoa pode aprovar sem essa experiência? Pode, lógico que pode. Pode aprovar até na sorte? Pode aprovar? Pode. Como é que eu digo na sorte? Na sorte não é que a pessoa não sabe de nada, mas é que a pessoa não tem uma estratégia. Veja, ir lá sem uma estratégia é muito perigoso, muito difícil de aprovar. E pode ser que a pessoa aprove, por causa da experiência, porque ele já viu aqueles casos, porque aquele caso era um caso comum do dia a dia dele, então pode ser que ele aprove. Mas isso é contar com a sorte. Então isso é sorte. Não é porque a pessoa está preparada para a prova. Na maioria das vezes isso não acontece. Na sua opinião, doutora, você acha que importância o módulo presencial tem, assim, em relação ao curso? Para mim, é a parte mais importante do curso. Porque, igual eu falei, igual o esqueleto é muito importante, porque é a base para você se preparar, mas essa experiência do presencial é incalculável a importância que tem, porque, igual eu falei, sabe? Eu achava que estava pronta, eu achava que eu tinha conhecimento, que eu tinha estudado muito. E o primeiro dia, depois que você faz 10 estações de manhã e 10 estações à tarde, além daquelas que a gente faz com você, eu acabei quebrada. Eu falei, nossa, mentira, eu não estou pronta. Então, assim, justamente esse treino é igual quando a gente estuda medicina. Você pode ler os melhores livros, mas se você não vai e toca o paciente, não faz as técnicas, você não se sente pronto. E é isso que acontece com o presencial. Para mim, é a parte mais importante. Eu saí daí me sentindo muito melhor. Muito melhor. Aí eu falei, quando o último dia eu falei, agora eu posso enfrentar o monstro. Por que isso acontece? Porque no primeiro dia vocês chegam. Isso é unânime. Não tem ninguém que chegou no curso preparado. Não tem. Todo mundo que chega. Olha, a estação primeira que tem a mais fácil do mundo. Que a gente já viu 1 milhão de vezes. Eu não vou dizer, porque senão perde a graça quando o cara for lá, né? Mas a primeira, a primeira estação e a última estação são as mais fáceis possíveis. Mas o cara sempre se complica na primeira e sempre se complica na última. Coisas que a gente vê, que é tão óbvio que a gente nem pensa nessas coisas, né? Por que você acha que acontece essa transformação? Porque o cara já vem estudando, ele já vem se preparando, já vem, tudo bem, vai treinando com os anos, mas o conhecimento está na cabeça dele. E a gente não tem nem a desculpa de não saber o esqueleto, porque a maioria de vocês, não sei se é a maioria, mas uma grande parte de vocês estuda o esqueleto antes, faz as mentorias, vê muita coisa, mas todo mundo que chega, primeiro, chega muito perdido e tem uma transformação muito rápida. Por que a pessoa, na sua opinião, chega perdido e porque tem essa transformação, ela é tão rápida, acontece tão rápido, só em 3 dias? Olha, eu acho que a gente chega perdido, não sei, no meu caso, por vários motivos. Primeiro, mesmo que eu já tenha muitos anos de formada, eu já cliniquei muito, a gente não tem essa costume de trabalhar contra relógio, com essa tensão, sabe? Do tempo.
E também porque nós temos uma carga emocional muito grande quando a gente vai enfrentar essa prova. Esse não é o fato de assim, o mundo está avaliando se eu sou médica ou não, a família, os amigos, até os próprios pacientes que a gente já teve aqui no Brasil, quando estava no Mais Médicos, e acabam acompanhando nossa trajetória no país, até isso a gente sente essa pressão. Então, isso é um fator muito importante. E outra coisa é essa questão que, justamente, quando você trabalha, quando você entrevista um paciente real, você tem todas as respostas. E não, na prova do Revalida, você não tem todas as respostas. Então, assim, muitas vezes você pode ter um caso na vida real que você está com a dúvida e você pede uns exames e tem alguns dias até o paciente voltar para você reler esse tema. Na prova, não, é tudo aí, é tudo imediato, é tudo assim, contra-relógio, cronometrado. E isso que deixa a gente muito perdido. E uma coisa que eu aprendi muito com você é que nós temos a costume de ser resolvedores. E na prova, às vezes pontua mais ser questionadores. Então, isso foi assim, o que a gente aprende com você são justamente essas técnicas para nós conseguir o melhor de cada situação, mesmo às vezes não sabendo o diagnóstico final, mas conseguir o melhor. E isso que a gente evolui com vocês aí, porque a gente aprende isso. Entendi, doutora. Você vê, né? É um monte de besteira que faz uma diferença da puxa. Quando eu chegar ali numa situação numa questão de preventiva, por exemplo, não, fala um pouquinho na prova teórica, eu estou ali numa questão de preventiva, e ali tem várias alternativas, e é uma questão, por exemplo, de uma palestra. Aí tem uma alternativa lá que diz, olha, saber a opinião do paciente, conversar, pactuar com ele a melhor opção terapêutica. Veja, não tem como um negócio desse estar errado. As outras podem até fazer sentido, mas essa tá certa, não tem como estar errado. Aí o que eu falo? Ó, besteira, né? Eu digo assim, rapaz, essa tá tão bonita que não tem como estar errada. Porque é a verdade. Isso é a impressão. Quando a gente é médico, nós somos médicos, a gente chega no paciente, o que a gente faz? A gente não tem a nossa impressão diagnóstica, a gente não tem impressão sobre o estado geral do paciente, porque o que é bom estado geral, regular estado geral? É uma impressão. É você olhar para o paciente sem nenhum dado, somente pela aparência dele e dizer, ó, ele está em regular estado geral, ele está em bom estado geral. Por quê? Porque você está vendo. A mesma coisa na prova. A impressão que você tem. E aí tem essa coisa da impressão é uma coisa tão séria que quando às vezes acontece da gente saber e duvidar e marcar outra coisa, ou então a gente chegar no paciente, dizer, rapaz, eu tenho certeza que é isso, e duvida, e vai para outra coisa. Então é terrível. Então a impressão é muito importante na prova do Revalida, essa questão, essas coisinhas, essa coisa que parece uma besteira, tem várias dessas besteirinhas que a gente vai falando sobre o curso. Quer ver um negócio que eu acho massa, que eu faço questão de fazer toda vez? Dogmas do trauma. Menino, mas isso faz uma diferença tão grande na vida. Isso faz uma diferença tão grande na prova, que é um ponto, são ali 3 pontos de graça que você ganha, 3 ou 4. E o cara com 4 pontos de estação de trauma a mais que o cara não ganharia, menino, é pra... Imagina, quantas pessoas não desaprovam por causa de 0,5, por causa de 1 ponto, por causa de 3 pontos. Se tiver esses 4 pontos de graça, já foi aí um monte de coisa. Que dicas você daria para a pessoa que vai fazer a prova prática? Você deu as dicas da prova teórica, e quais dicas você daria para a prova prática? Olha, para a prova prática, eu acho assim, o melhor que posso aconselhar é estudar os esqueletos, assim, decorar os esqueletos, praticar muito e, principalmente, praticar com um relógio, porque, às vezes, outra coisa que a gente ganhou muito com o seu curso foi isso, que nós treinávamos no curso fazendo as estações em 6 minutos. 6, 7 minutos. Aí depois a gente tinha mais um minutinho para poder olhar o checklist e ver o que estava faltando. Então, assim, quando a gente se treina com esse tempo, na hora da prova, mesmo que os nervos sempre estão acompanhando a gente, fica mais fácil, não fica tão pesado. Eu falava assim para outros colegas que eu já comentei sobre o seu curso e tudo, eu falo, olha, quando você consegue fazer 20 estações num dia, fazer 5 no dia da prova não é nada. Sabe? Porque, assim, não vou contar aquelas que nós fazemos grupal com você, não. Aquelas, pessoalmente, eu fiz desde manhã e desde tarde, quando eu faço 20 num dia, chegar no dia da prova e fazer só 5, o corpo, a mente não se sente tão carregado. Então, fica mais leve a prova, mesmo com todo o comprometimento emocional que pode ter.
mas é muito bom. Então, assim, minha dica é essa, pratica com o tempo, estuda os esqueletos, e se puder, faça o seu curso, porque para mim foi a minha salvação. Quando você chegou lá na hora da... Você foi um anjo na minha vida. Quando você chegou lá para fazer a prova, tava lá a prova do Revalida. Foi o que você esperava ou foi diferente do que você esperava? Foi. Eu acho que assim, a única coisa que de repente não era o que eu esperava e que nesse ano, essa prova que eu fiz agora, né? Algumas estações, principalmente no primeiro dia, elas tinham diagnósticos duplos, ou seja, o paciente estava apresentando duas patologias ou tinha que dar 2 diagnósticos. E não era, assim, não é o mais comum que eu tinha visto nas provas anteriores. Acho que isso tirou um pouquinho o meu balanço no primeiro dia. Mas o segundo dia foi tudo o que a gente esperava, tudo. Inclusive temas que nós praticamos com vocês, como o tabagismo, sabe, coisas assim que a gente sempre praticou muito, caiu. Então, assim, na verdade, a prova foi justamente como eu esperava. Só isso, só essa questão do primeiro dia que não era, nunca esperei que poderia ser assim, vamos supor, na estação de pediatria, um caso de cirurgia pediátrica. Então, assim, eram coisas que não era o que a gente esperava, mas fora disso, a questão das portas, do posicionamento, da câmera, porque até isso você orientou para não simular. Então, assim, essa questão foi justamente como a gente esperava. Aí você vê. Você foi de primeira, chegou da prova teórica e já passou na prova prática. Você não teve a experiência de fazer a prova antes para depois ver o curso. Você foi confiando que aquilo que eu estava falando era verdade. Chegou lá, você confirmou. Muitas pessoas que estavam ali no curso, eles vieram de uma tentativa anterior da prova prática e quando eles fizeram no curso, o impacto deles foi ainda maior. Porque eles olharam o curso e disseram, rapaz, é igualzinho, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma da prova. Lógico que não é igual, porque o igual, ele envolve muito mais coisa. O sentimento, a emoção, o dia, tudo é diferente. Não tem como simular todas as coisas. Mas, para poder compensar, o que a gente faz? Em vez de 10 minutos, a gente faz em 6. Em vez de ser 5, a gente faz 20 com vocês e mais 10 lá embaixo comigo. Então, a gente amplifica os sentimentos, as emoções, a gente amplifica aquilo que seria mais fácil, a gente coloca de um jeito mais difícil ainda, para poder simular o máximo que é a prova. Então, se eu quisesse simular a prova, eu teria que deixar mais difícil, porque eu não conseguiria simular, por exemplo, a emoção de estar no dia. Aí como é que eu simulo? Comigo lá embaixo, por exemplo. A emoção de você estar ali, na frente de outras pessoas, passando vergonha, é muito forte. Então, isso faz com que você simule um sentimento que seria, vamos dizer assim, não igual, mas seria também outro tipo de sentimento que também gera estresse, gera ansiedade, né? Então, é isso que a gente quer. A gente quer simular o estresse e a ansiedade, porque a sensação do dia da prova é impossível de simular, mesmo realmente, com as estações. Aí, o que a gente faz para simular também? Eu chego lá em cima e digo, olha, todo mundo preste atenção, cara na porta, não pode conversar. Aí gero toda essa tensão para vocês chegarem lá e fazerem o mais parecido com a prova possível. Seria assim. Quando terminou a prova, você achava que ia aprovar ou achava que ia desaprovar? Olha, eu sou assim, todo mundo fala que eu me cobro muito de mim mesma, né? E o primeiro dia eu tinha achado que tinha sido um desastre. Nossa, o primeiro dia eu chorei muito. Eu achei que tinha sido um desastre, mas o segundo dia eu saí mais confiante. Eu achei assim, teve estações que eu parei, terminei e sobrou tempo, e eu fiquei assim. Então, assim, saí mais confiante. E, realmente, depois que saiu o gabarito, o primeiro gabarito preliminar, eu já tinha essa certeza, porque era o esqueleto. Era assim, nossa, gente, é o esqueleto mesmo. Quando você já vê que tem pelo menos uns 5 pontos em cada estação, você pode ter errado, mas, assim, tem alta chance de ter passado. E é isso, muitas vezes, assim, você cumprimentando, fazendo a anamnese, já você consegue a metade dos pontos. Então, assim, eu quase tinha certeza, orei muito, e quase tinha certeza que tinha passado. Graças a Deus foi. Mas no dia da prova, não. Na verdade, só o segundo dia que eu senti assim, nossa, o ruim que eu senti no primeiro dia foi compensado com a certeza de que tinha ido muito bem no segundo dia, entendi, nas segundas estações. Então,
Foi isso, foi toda essa sossobra, toda essa ansiedade até sair o gabarito. Depois do gabarito já fiquei mais tranquila. Como foi ver aprovada? Qual foi a sensação? Ah, não fala não. Quer saber? Eu fiquei congelada, eu nem acreditava. Eu vi se... É engraçado, porque esse dia acho que a plataforma do INEP sempre dá problema, e ainda não tinha saído a palavra aprovado. Se eu conseguia primeiro ver a pontuação no espelho, e eu só vi o total da pontuação. E eu só fiquei assim olhando, e lembro, perguntei para minha mãe, qual que era a nota de corte? Que eu não estava nem lembrando mais qual que era a nota de corte, assim. Mas depois fiquei muito assim, pulei, gritei, chorei. Aí eu falava para minha mãe, olha que bonito, não se vê bonito? Aprovado? Essa palavra é muito linda. Mas foi uma sensação de gratidão, dei muitas graças a Deus. A você, a sua esposa, a toda a sua equipe que ajuda tanta gente. A minha amiga Dorace, que me ajudou também muito. Então, assim, é muita gratidão no coração e muita alegria. Doutora, eu quero lhe agradecer pela sua participação. Eu sei que é difícil a gente parar um tempinho, é muita coisa que a gente tem para fazer, todo mundo é muito atarefado, então eu quero lhe agradecer pelo seu tempo, porque ajuda muito a mim e a outras pessoas também que estão aí estudando para se preparando para a Revalida. Para mim é muito importante porque eu aprendo muito com vocês, eu posso aplicar com os outros alunos. Então, todas as besteiras que eu falo no curso, as brincadeiras, tudo, é o resultado de várias e várias tentativas, e várias vezes que eu estive com vocês e conversas e tudo. Então eu quero lhe agradecer. E parabenizar, porque passar no Revalida não é fácil. É difícil. Não a prova não é difícil, mas o processo é muito penoso. Então eu queria que você desse as suas considerações finais agora para a gente encerrar a nossa entrevista. Não, Rafa, muito obrigada primeiro, né? Agradecer mais uma vez a você, a todo mundo que ajudou, que ajuda a gente, que acompanha nesse processo. E é isso, principalmente para quem estiver começando essa caminhada, é não desistir, é se focar, é tentar aproveitar os 5 minutos que tem no dia, tentar aproveitar. Eu não quero vender seu curso, não é meu trabalho, mas eu aconselho todo mundo. Eu indico o seu curso porque é um dos poucos que você consegue estar muito focado em pouco tempo. Eu acho que ele é muito prático, no sentido não de praticar, mas da praticidade do curso mesmo, sabe? E é isso. O Revalida é um processo doloroso, muito doloroso, mas o resultado, quando a gente tem um resultado positivo, é uma sensação maravilhosa. Então, é isso. Eu agradecer mais uma vez a vocês. Muito todos. Bem. Muito bem, doutora. Você, meu amiguinho que assistiu esse podcast, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Papai do Céu abençoe todos vocês e nos vemos no próximo podcast Revalida. Tchau.